Boa tarde para você hoje nessa tarde chuvosa, abençoada de terça-feira. E mais uma vez, como sempre, aproveitando o momento para trazer uma palavra hoje para abençoar a sua vida. Meu irmão e minha irmã, a palavra de hoje, a qual vem trazer para a sua vida, é que Deus, Ele permite que certas situações se levantem em nossa vida. Porque para tudo há um propósito, diz a palavra do Senhor. Deus, Ele trabalha da maneira como Ele quer. E até mesmo em silêncio, Deus, Ele trabalha se tiver que trabalhar. Muitos não entendem o agir do Senhor. Esta palavra a qual hoje eu trouxe para abençoar a sua vida. Eu não vou ler desde o início, que é uma passagem muito grande, mas apenas alguns versículos. Esta palavra a qual onde Deus envia Moisés para resgatar Israel das garras de Faraó, lá do Egito. Porque um dia este povo clamava pelo Senhor para que o tirasse da escravidão. E um dia Deus ouviu o clamor daquele povo. Sendo assim, enviou Moisés para enfrentar a Faraó e tirar os de lá. E assim Deus fez. A palavra diz que Deus o tempo todo batalhou, lutando pelo povo de Israel, para que Faraó os libertasse, e Faraó os libertou. Mas, como eu disse, para tudo há um propósito. Moisés, caminhando com o povo de Israel, a palavra diz que no meio do caminho eles se depararam com um grande mar. Atrás eles avistaram Faraó. Como eu disse, para tudo há um propósito. Deus, ele endureceu o coração de Faraó, e Faraó se arrependeu de ter libertado aquele povo de Israel. Aleluia! Mas para tudo há um propósito. E o povo começou a murmurar com Moisés. Moisés, porque nos trouxe aqui para morrermos? Aquele povo pensou até em retroceder. Ei! Para tudo há um propósito. A palavra diz aqui, Êxodo 14. Eu vou ler a partir do versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Eles tinham deparado com o mar. Atrás, Faraó. Diante dos olhos daquele povo, não havia saída. Mas há um Deus no céu que tem poder para fazer o sobrenatural acontecer em nossa vida. E aquele povo, ele viu o sobrenatural acontecer. Versículo 15 do capítulo 14, Êxodo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E eis que endurecerei, como disse, e eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele, atrás dele, e serei glorificado em seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado Faraó nos seus carros e nos seus cavaleiros. Como eu disse, Deus endureceu o coração de Faraó, porque havia um propósito.
para que o nome do Senhor fosse glorificado. Há situações que se surgem diante de nossas vidas e nós não entendemos a qual. Muitos murmuram, achando que Deus nos esqueceu, achando que Deus está surdo, que Deus não está nos ouvindo. Não é por aí. Deus, ele tem a maneira dele trabalhar. Aqui Deus, a palavra diz que ele endureceu o coração de Faraó para que dos egípcios, para que ele pudesse ser glorificado. Glória a Deus. Olha lá. Aqui olha o versículo 8. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E olha o que a palavra diz. Olha o que me chamou a atenção a partir do versículo 19. Que Deus, ele nos põe à prova. Deus, ele nos leva ao deserto. Deus, ele faz acontecer diante de nós situações a qual jamais nós poderíamos imaginar, a qual iríamos enfrentar. E na prova e no deserto, a palavra diz que o Senhor nos guarda. Na luta, na guerra, seja onde for, a palavra diz que ele está nos guardando, ele está nos livrando. Olha o que a palavra diz no versículo 19. E o anjo de Deus, que ia diante dos exércitos de Israel, se retirou, e ia atrás deles também. A coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs por trás deles. E ia entre eles o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era a escuridade para aquele, e para este esclarecia a noite, de maneira em que toda a noite não chegou um ao outro. Glória a Deus. A palavra diz que aquele povo, o tempo todo, Deus estava guardando. Os egípcios estavam perseguindo eles para levá-los de volta para a escravidão. Mas a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. E o Senhor estava guardando aquele povo, livrando aquele povo o tempo todo. Mesmo aquele povo reclamando, murmurando na prova. Mas o Senhor é misericordioso e estava guardando aquele povo. E havia um propósito do nome do nosso Senhor ser glorificado em Faraó. E então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o Senhor o fez retirar o mar, o forte vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E a palavra diz que o sobrenatural aconteceu. A prova estava no fim, no final. Já tinha livrado aquele povo de toda a perseguição, e agora estava no final da prova para chegar à vitória daquele povo de Israel. A palavra diz que o povo de Israel passou em mar seco. E a palavra diz que após aquele povo atravessar o mar, os egípcios estavam perseguindo, e a palavra diz que o mar se fechou após Israel passar, o mar se fechou. E a palavra diz que o mar se fechou. Versículo 26, para não estender muito. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao encontro do Senhor, e derribou os egípcios no meio do mar. Aleluia. A palavra diz que o mar se fechou, que todo o povo dos egípcios que estava perseguindo o povo de Israel, eles foram engolidos pelo mar. Glória a Deus. E a palavra diz, no versículo 30, assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e todo Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Glória a Deus. É assim que o Senhor trabalha a nosso favor. Quando a luta ela se levanta, quando nós passamos na prova, há um propósito. E este é o propósito.
para que o nome do nosso Senhor seja glorificado através dessa tua prova, através desse teu deserto, meu querido e minha querida. É essa palavra que eu venho trazer hoje para a sua vida. Meu áudio não suporta muito. O meu vídeo ele não grava há muito tempo, mas eu venho dizer hoje, aceite a prova, mais doída que ela seja. Não murmure na prova. E creia que o Senhor, assim como livrava Israel, o Senhor ele está te guardando nesta prova. Porque há um propósito para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida através desta provação que você está passando. Você não está sozinho. Meu querido, minha querida, o Senhor está te livrando. E há um propósito. Cabe a mim, cabe a você confiar no Senhor, que Ele está conosco. Amém? Fica essa palavra e que Deus te abençoe. Graça e paz.